para quem não me conhece ainda, eu sou a Gi, arquiteta e empreendedora. Eu sou a proprietária da Sobo Arquitetura, que é o meu escritório de reformas residenciais. E hoje eu tô aqui para dividir com vocês um tema, uma pergunta que tira o sono de muita gente que trabalha na nossa área. E essa pergunta é: quanto vai custar a minha obra? Se você é arquiteto, se você é decorador e você já sofreu, já teve dor de barriga na primeira reunião quando o cliente te faz essa pergunta, quanto é que vai custar a minha obra? Então fica aqui comigo nessa live que eu vou te contar como é que eu fiz para eliminar esse problema dentro do meu escritório, dentro da Sobo Arquitetura. Então, quando a maioria dos profissionais recebe essa pergunta numa primeira reunião, qual que é a reação? O que as pessoas geralmente tentam fazer, né? O profissional escuta um pouco do que o cliente está solicitando para a obra dele, do que o cliente está demandando na reforma, e aí ele tenta mentalmente estimar quanto ele acha que aquela reforma, que aquela obra pode custar para aquele cliente. E ele faz essa conta muito rapidamente na cabeça, uma questão de 1 minuto que ele tem, no meio da conversa que ele está tendo com o cliente, ele tenta separar um espaço no cérebro para fazer essa conta, e aí ele dá uma resposta que é um chute de quanto que ele acha que vai ter esse custo da obra. E aí, qual que é a consequência desse chute? O cliente, na maioria das vezes, ele vai acreditar 100% no que esse arquiteto está falando, no que esse decorador está falando, porque ele está justamente te chamando para consultar um profissional. Então, você é o profissional, você é a voz da experiência naquele assunto. Quando o cliente te faz uma pergunta, ele vai acreditar e ele vai considerar 100% a sua resposta. Então, isso vem como uma bênção no momento que você dá a resposta, né? Porque a resposta que você deu, nossa, o que eu falar, posso estar falando uma coisa sem pé nem cabeça e tal, o cliente está acreditando. Então, naquele momento pequeno, é uma bênção. Independente da resposta que você der, você só precisa falar um número e a pressão sai de você, né? Só que no final isso acaba vindo também como uma maldição a longo prazo. Por quê? O cliente ele vai acreditar 100% no que você falou. E aí, se depois ele fechar um projeto com você, ele te contratar e vocês decidirem trabalhar juntos, ele vai te cobrar de que o valor que você falou nesses primeiros 10 minutos de reunião seja exatamente aquilo que ele vai investir na obra dele. E quando você deu esse chute, você ainda não sabia exatamente o que ele queria, qual era o tamanho da expectativa dele em relação àquela obra, né? Você sabia um resumo por cima do que ele queria, mas você não sabia qual era o nível de acabamentos que ele precisava, você não sabia exatamente a metragem quadrada daquele imóvel, você não sabia das condições que ia ter para o material chegar naquela reforma, se dava para subir no elevador, se não dava, se tinha local para colocar caçamba nos arredores, enfim, diversos detalhezinhos que vão influenciar no preço da obra final, que você não considerou naquele momento. E o seu cliente vai te cobrar esse resultado final, independente se o seu chute foi um chute acertado ou se foi um chute que saiu meio fora. Então, corre o risco de você dar um chute que depois vai ficar difícil de manter dentro das expectativas que você vai descobrir que o cliente tinha para aquela obra, para aquela reforma, e aí você já não vai ter saída. E aí o cliente vai te falar: não, eu fechei o projeto com você porque você me disse que ia custar X valor a minha obra, e agora você está dizendo que vai me custar mais. Então o cliente já vai estar insatisfeito e ele já vai ficar com uma sensação de que você não foi tão profissional ou que você não teve o conhecimento necessário para passar para ele um valor de obra assertivo. Pior ainda do que isso, tá? Porque até aí é uma sensação entre você e o cliente, aí você fala: bom, mas tá bom, o cliente ficou com uma sensação que eu não sabia muito bem, e eu de fato não sabia, e isso passou. Mas não é tão passou assim. Quando você dá esse chute logo de cara, você está prejudicando o seu mercado, você está prejudicando a fama que nós, arquitetos e decoradores, temos no mercado. Por quê? Uma das grandes questões que impede os clientes finais de contratarem arquitetos, de contratarem decoradores para cuidar dos projetos dele, é justamente porque os clientes falam: obra sai sempre mais caro do que o previsto. Obra sempre extrapola o budget. A gente combina com o arquiteto de gastar uma coisa e acaba gastando triplo. Então os clientes ficam com receio dessa coisa, da obra que sempre dá dor de cabeça, da obra que sempre sai da estimativa prevista de custo. E aí, o que funciona dentro da cabeça deles? Nossa, eu tenho esse dinheiro que eu juntei por 4 anos para fazer uma coisa super legal para minha vida.
Eu posso começar uma obra que vai me dar muita dor de cabeça e que vai sair do orçamento e talvez extrapole esse valor que eu pretendia investir e aí eu não vou ter dinheiro, enfim. Ele já vai pensando em toda essa dor de cabeça que isso pode gerar por causa da má fama que tem no mercado. E ele fala, ou eu posso pegar o mesmo dinheiro e viajar para Disney com a minha família. E tá tudo bem, vou viajar para Disney sem susto. Não vai ter nenhum custo extra, não vai ter nenhum aviso de última hora no caminho. Ele fala, pô, vou investir numa coisa que vai me dar dor de cabeça e vai ter custo extra, ou vou investir onde eu já sei onde eu estou investindo? E aí os clientes acabam optando por não fazer obras, por não fazer reformas, e em vez disso, comprar outras coisas que eles tenham muito mais segurança em receber. Então, tudo isso vem dessa má fama do mercado, da gente falar valores e depois não conseguir cumprir os valores para o nosso cliente. E quanto mais a gente trabalha e faz essa fama ser verdade, né? Quanto mais clientes a gente atende, aí dá um valor e depois não consegue cumprir, mais a gente vai aumentando essa fama de mercado e mais vai ficando difícil a gente encontrar clientes que estejam dispostos a contratar a gente, que estejam tranquilos com essa contratação. Portanto, quando a gente dá esse chute inicial, a gente está prejudicando não só nós mesmos, como todo o mercado que trabalha com decoração, todo o mercado que trabalha com reformas interiores, enfim, todo o nosso mercado de arquitetos. E, além disso, ainda tem aquela pessoa que fala, nossa, se eu falar para o meu cliente que essa obra que ele está pensando em fazer vai custar X, ele vai achar muito caro e ele vai zarpar, não vai fechar o projeto comigo porque ele vai achar que é caro demais. Então, eu vou falar um preço já um pouquinho abaixo para não assustar o meu cliente, né? Tem esse perfil também de profissional. Então ele já faz aquele cálculo rápido na cabeça, que já é uma estimativa, já é um chute, e aí ele pensa, é 10, eu acho que vou falar 7 para esse cliente. Aí ele fala para o cliente, acho que sua obra vai custar 7. Vamos supor, gente, pelo melhor que esse arquiteto, que esse decorador se saia nesse chute que ele deu. Então ele falou 7 e aí o cliente falou, nossa, que demais, você foi o decorador que deu o melhor preço, todo mundo falou que ia custar muito mais do que isso, eu vou fechar com você. Ele fecha o projeto com você e aí não só depois ele vai ficar frustrado porque saiu mais caro do que você tinha falado para ele, como ainda por cima ele pode não ter o dinheiro necessário para concluir a obra que vocês combinaram. Porque, né, você falou para ele, se programa aí para gastar 7, e aí no meio do caminho você falou para ele, então, é que vai custar 10. E, gente, se ele não tiver o dinheiro para cobrir essa diferença, ele não vai terminar a obra que ele começou com você. Se ele te contratar e não conseguir terminar aquilo que vocês combinaram, vocês acham que esse cliente vai ser um cliente satisfeito com o serviço desse profissional que ele contratou? Vocês acham que esse cliente vai indicar o serviço desse profissional para mais algum conhecido dele? Pelo contrário, né, gente? Ele vai queimar esse profissional, ele vai falar, não contrata, comecei a obra com ele, foi tudo bagunçado, custou mais caro do que ele me prometeu. E aí já começa a queimar o profissional e queimar o mercado. Então, assim, não tem uma boa saída, né? A partir desse caminho de chutar um valor. Deixa eu ver quem tá por aí. Vocês estão gostando desse assunto? Renan Vieira entrou, a Thaís também. Legal ver vocês por aí. Douglas Muti agora. Então tá bom. Se não tem um bom caminho da gente dar um chute para o cliente nessa primeira reunião sobre quanto que vai custar o projeto dele, Gi, se eu não posso chutar um valor, se eu não posso usar a minha experiência para dar um valor, né? Porque tem muito profissional que pensa isso também. Nossa, mas eu já tenho 10 anos de profissão no mercado e tal. Eu tenho uma ideia de quanto que vai custar isso. Eu posso falar um valor estimado. E aí eu pergunto para vocês, né? Gente, a gente tem, imagina a mesma casa, tá? Vou construir 2 casas idênticas. Ela vai ter uma varandinha na frente, com uma escada para entrar, vai ser uma casa em madeira, toda bonitinha. Uma dessas casas eu vou construir numa praia, na areia, bem de frente para a praia, e a outra eu vou construir num terreno bem plano, igual ao da praia, na montanha. Gente, essas 2 casas podem ser idênticas. Os materiais que a gente vai usar dentro, todos os revestimentos, a metragem quadrada, elas são idênticas. Essas casas vão custar valores diferentes, simplesmente porque uma está sendo construída na praia e uma está sendo construída na montanha. E o solo é diferente e a gente vai ter um custo diferente de fundação. Pronto, o valor de 2 casas iguais já é diferente.
Aí você vai falar, ah, não, mas Gi, você tá falando isso, mas você tá mudando muito a localização, né? E se a gente pegar duas casas iguais que vão ser na praia? Então tá bom, pensa em construir exatamente a mesma casa, com aquela varandinha de madeira, com os degrauzinhos na entrada e uma sala ampla. Você vai construir uma e outra idêntica na praia. Uma vai ser na praia no continente e a outra vai ser numa ilha logo na frente desse continente, mas logo na frente mesmo, assim. É só pegar um barquinho, 15 minutos você tá lá. Eu garanto para vocês que a casa que vai ser na ilha vai ter um preço diferente da casa que vai ser idêntica a ela na praia da frente. Porque as coisas têm que cruzar o mar e elas não cruzam sozinhas, vai ter um custo a mais de transporte. Enfim, isso vai alterar todo o custo da sua obra. Então, são fatores muito pequenos que fazem alterar o custo da obra. A gente tem... isso a gente estava imaginando casas idênticas, né? Pensa ainda que a gente vai variar os revestimentos e vai variar o projeto e vai variar a metragem quadrada da casa, a metragem quadrada do apartamento. Gente, aí mudou mais ainda. A gente sabe que, a gente falando de acabamentos de interiores, a gente pode ter um revestimento que custa R$40 o metro quadrado e a gente pode ter revestimentos que vão chegar aí até R$600, R$800 o metro quadrado. Então, em duas casas iguais a gente já tinha valores diferentes. Quando a gente começa a incluir essas coisas e variar revestimentos e variar técnicas de construção e variar metragens, a gente está variando mais ainda o preço da nossa obra. É mais difícil ainda da gente acertar o chute inicial. Então vocês estão comigo até aí? Está todo mundo concordando que é impossível acertar esse chute inicial nos 10 primeiros minutos de reunião? Fala aí comigo, Thaís, Douglas. Tá fazendo sentido para vocês? Então tá bom. É impossível a gente determinar o valor dessa obra nesses primeiros 5 minutos. Mas e aí, Gi? Então o que eu respondo para o meu cliente? Ele tá lá perguntando quanto que a obra vai custar e parece que se eu não souber responder, o cliente vai achar que, tipo assim, eu não soube responder, eu não tinha o conhecimento necessário para ele me contratar e tal. Gente, é nada mais do que a verdade. Quando os meus clientes me perguntam isso, eu falo para eles a verdade. Eu falo, eu não posso te dizer um valor da sua obra sem que a gente faça um projeto, sem que a gente estabeleça quais os tipos de acabamento que você vai querer usar no seu projeto, sem que eu faça um levantamento da metragem quadrada de revestimentos que você vai usar, da metragem quadrada que você vai construir, sem que eu faça um levantamento dos materiais que vão ser necessários, sem que eu pense na logística da sua obra, por onde os materiais vão chegar, por onde eles vão sair. Tudo isso vai influenciar no preço da sua obra. E se eu te der um valor nesse momento agora, eu vou estar te dando um valor de chute. E eu falo isso literalmente para os clientes. Eu falo, cara, qualquer um, não sou eu, qualquer profissional que chegue e te der um valor exatamente do quanto você vai gastar na sua obra numa primeira reunião, essa pessoa não está te dando um valor concreto. Ela está te dando um valor que é um chute, é um achismo, pode até ser um chute baseado na experiência que ela tem. E aí eu explico essa questão da casa, que a gente pode ter duas casas iguais, que elas vão ter valores diferentes dependendo de onde elas são construídas, que a gente pode ter a mesma casa na praia e na praia de novo, isso também vai dar valores diferentes. Eu vou explicando para o cliente todas essas questões que vão compor o orçamento dele. E aí eu falo, muitos profissionais nesse momento, eles chutam um valor para você, mas eu valorizo demais o dinheiro que você está investindo nessa obra, o seu tempo e a sua expectativa nessa obra para vir aqui e te dar um chute que eu não tenho certeza se eu vou conseguir manter ou realizar depois. Eu não vou trabalhar com você num chute, eu não sou uma profissional de chute. Eu sou uma profissional que faz as coisas de forma profissional, com profissionalismo e com certeza. E eu vou te dar um valor de obra que você vai conseguir realmente fazer a sua obra nesse valor. Mas para isso, eu preciso que a gente defina qual é a sua obra. Eu preciso ter um projeto, eu preciso estudar o seu projeto. E aí eu explico para esse cliente como que funciona a metodologia da SOPA. E como que funciona aqui, né? A gente faz primeiro um projeto, a gente especifica qual é o sonho do cliente, o que ele está querendo reformar, o que ele está querendo construir, o que ele está querendo alterar na obra dele. E aí, a partir desse projeto, desse sonho, nesse projeto a gente já vai colocar
todos os estilos dos revestimentos, a gente já vai escolher as cores do ambiente, a gente já vai escolher os móveis, a gente já vai escolher todo o grande sonho que ele tem para aquela obra. E aí eu pego todo esse sonho e eu vou estudar com o maior cuidado possível todas as possibilidades financeiras que a gente tem para executar aquele projeto. E não é para executar qualquer projeto ou um chute estimado. Eu vou orçar exatamente quanto custa para aquele cliente realizar aquela obra naquele local que ele está. É um valor exato e preciso que eu consigo garantir para o meu cliente que vai estar dentro daquilo. E ainda explico mais para ele. Se você seguir a metodologia da minha empresa, se você seguir a metodologia da Sopa, não só você vai ter certeza absoluta de quanto você vai gastar, sem ter susto no meio do caminho, como ainda você vai poder escolher o quanto você quer investir na sua obra. Daí esse é o momento que o cliente já faz assim, tipo, como assim eu vou poder escolher quanto eu quero investir, né? Nenhum outro profissional fala isso, você pode escolher quanto você quer investir na sua obra. Mas, através da metodologia do estudo de viabilidade financeira, isso é possível da gente oferecer para os nossos clientes. E aí, o que eu faço? Eu explico para ele como que funciona esse estudo, eu faço o projeto, depois eu entro no estudo de viabilidade. Nesse estudo, eu vou sempre estudar 3 opções de caminho para realizar a obra dele. Então, eu vou consultar um marceneiro, quanto que vai custar a marcenaria dele? Não, eu não vou consultar um, eu vou consultar 3. Eu vou consultar um marmorista, quanto que vai custar as pedras que a gente vai instalar na casa do cliente? Não, eu não vou consultar um, eu vou consultar 3. E aí eu explico para o cliente, a gente está passando um ônibus aqui, fez um barulhão. Eu vou até repetir para vocês agora. Então, nessa metodologia do EVF, eu estudo sempre 3 opções de profissionais, 3 opções de fornecedores para cada um dos itens do projeto do cliente. E aí, o que isso me dá? Primeiro que, quando a gente tem 3, a gente não está mais falando de um profissional aí do mercado disse que a sua marcenaria custa tanto. A gente está comparando o valor de 3. Então, se teve um que deu muito alto e outro deu muito baixo, você ainda tem um terceiro para falar, então agora esse desempatou, foram 2 valores mais baixos e um valor muito alto. Aí você já fala, bom, esse fornecedor aqui que deu muito alto, ele está com valor fora do mercado. Ou deram 2 fornecedores que deram um preço mais alto, o terceiro deu um preço muito baixinho. Você fala, tem alguma coisa estranha nesse fornecedor aqui que deu um preço muito abaixo. Então, com 3 fornecedores, a gente sempre tem uma noção média de fato quanto custa construir aquilo que o cliente está pedindo nesse momento, dentro da realidade do cliente, dentro da cidade do cliente, com os fornecedores que a gente tem ao redor dele. A gente já tem uma noção muito concreta do custo da obra dele. E com esses 3 fornecedores de cada um dos itens, a gente consegue ir variando e chegar em orçamentos muito distintos, tá? Então, o EVF tem realmente um resultado incrível para o cliente. Eu entreguei um EVF na semana passada, por exemplo. E aí, era uma obra de um apartamento, uma obra bem grande e tal, a gente orçou... se a gente considerasse todos os fornecedores mais caros, né? Eu orcei 3 fornecedores para cada um dos itens. Se a gente considerasse todos os mais caros, o cliente ia pagar R$162 mil na obra dele. E considerando todos os fornecedores mais baratos, o cliente estava pagando R$131 mil na obra dele. Então, gente, foi mais de R$30 mil de economia só por fazer esse estudo. Por isso que eu explico para os meus clientes, não, se você seguir nessa metodologia, se você tiver o EVF, você vai escolher quanto você quer investir. Você quer investir 162, ou você quer investir 131, ou você quer investir alguma coisa intermediária. Você vai escolher a marcenaria mais top de linha e tal, mas você vai escolher o fornecedor de pedra mais econômico. E aí você vai chegar num valor que não é nem o mais caro de todos e nem o mais barato de todos, e é um intermediário montado sob medida, de acordo com as necessidades, desejos e expectativas do seu cliente. Então, quando eu explico isso para o cliente, que dentro da minha metodologia ele não só não vai ter sustos de ter custos extras, porque a gente já vai ter planejado tudo antes, a gente já vai ter estudado tudo antes, mas além de não ter o susto, ele vai poder escolher quanto ele quer investir na obra dele. Gente, isso é um diferencial muito grande para um cliente que já estava preocupado com o custo de obra, né? Foi por isso que ele me perguntou quanto você acha que eu vou gastar
para fazer a minha reforma, para fazer a minha obra, porque ele estava preocupado se ele ia ou não ia ter o capital necessário para fazer esse investimento. Então, quando você fala para o cliente, fica tranquilo, que dentro da minha metodologia, a gente vai arranjar um caminho de executar a sua obra e você ainda vai escolher quanto você quer pagar, todo esse nervoso que o cliente tinha, que não vai dar, que o valor vai ser muito alto e tal, ele dá uma amenizada. Além disso, fazendo todo esse processo, você mostrou para o seu cliente que você não é um profissional do chute, que você trabalha com responsabilidade, que você valoriza o tempo dele, a expectativa dele, valoriza o dinheiro que ele economizou para fazer aquela reforma. Você contou para ele do seu diferencial em relação às outras pessoas que estão no mercado e que muitas vezes topam ainda falar, tipo, meio que enganar ele, assim, falar, vou dizer que vai custar menos só para ele fechar o projeto comigo e depois ele que se vire para pagar a diferença. Então, quando você já coloca tudo isso para o seu cliente, o cliente pensa, será que eu quero trabalhar com aquele profissional que me deu um chute e me passou um valor super baixo e agora eu já sei que muitos profissionais têm essa prática de falar um valor que depois eles não vão conseguir cumprir e tudo mais, ou será que eu prefiro trabalhar com essa pessoa que está sendo sincera, que está sendo profissional, que está dizendo que ela não consegue me dar um chute e que ela vai me dar um valor exato e preciso da minha obra durante o processo dela, e não só ela vai me dar um valor, mas eu vou poder escolher dentro dos processos dela quanto eu vou querer investir. E aí, gente, não tem mais concorrência. Você deixou de ser um profissional de chute de mercado, você deixou de prejudicar o seu mercado, de ser o profissional que faz as pessoas depois saírem falando por aí que obra com arquiteto sempre sai mais caro do que o previsto. Agora você é o profissional que consegue manter o valor, que vai melhorar a fama do nosso mercado e que ainda vai ter o apoio do seu cliente e a valorização do seu cliente. Então, foi assim que eu resolvi todas essas questões dentro do meu escritório, dentro da Sopa Arquitetura. Hoje os meus clientes já estão tão acostumados com a questão do EVF, que muitas vezes antes de me contratar, eles já chegam e falam, Gi, eu assisti sua live, eu assisti o seu conteúdo e tal, eu já sei que eu quero um estudo de viabilidade financeira, eu quero comprar esse serviço de você. Ah, gente, tá aí um outro diferencial. Fazer esse estudo de custo, que vai ter 3 orçamentos, que vai dar para o seu cliente a possibilidade dele escolher quanto ele quer investir na obra, é um serviço que toma tempo, é um serviço que toma muito tempo. Não é um chute que você dá em 3 minutos. E quando o seu cliente entende a diferença entre um chute que você pensa rapidamente em 1 minuto enquanto você está no meio de uma outra conversa, e um estudo, uma planilha onde você vai estudar como o material chega, como o material sai, quem é que vai fazer, vários fornecedores, várias opções e tudo mais, quando ele entende essa diferença, faz sentido na cabeça dele que o orçamento, que o estudo de viabilidade é um serviço que deve ser pago para você, porque você vai investir muitas horas do seu serviço, muitas horas do seu conhecimento para prestar esse serviço para ele. E aí você para de fazer orçamento grátis. Então, não só você não precisa mais chutar o valor da obra nos primeiros 5 minutos de reunião, como você ainda vai ser pago para fazer um serviço de estudo de viabilidade financeira. Então, vou fazer para vocês um resumão de tudo que a gente falou nessa live. A gente falou sobre como atender o seu cliente, como responder numa primeira reunião aquela fatídica pergunta do quanto vai custar minha obra e como responder essa pergunta de forma que o seu cliente confie mais em você, valorize mais o seu serviço, entenda o diferencial do serviço que você propõe em relação ao serviço das outros profissionais que estão no mercado trabalhando de forma não tão profissional e trabalhando através do chute. Então, você foi mais valorizado e ainda criou a oportunidade de ser pago pelo seu serviço de orçamento de obra, pelo seu serviço de estudo de viabilidade de obra. Então, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. E deixem também comentários me falando outros assuntos que vocês gostariam de ver nas próximas lives, tá bom? Foi um prazer estar com vocês por aqui. Beijos e até mais!